Bem-vindos à nossa análise aqui na LS Jus. Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que, assim, mexeu muito com a esperança de aposentados, de pensionistas, mas que, recentemente trouxe uma dose meio amarga de realidade, né? A famosa revisão da vida toda. A gente recebeu um material bem detalhado, sabe? Explicando essa reviravolta toda e como as coisas estão agora. E a nossa missão aqui é justamente essa: destrinchar isso de um jeito claro para todo mundo entender o que está em jogo e, principalmente, quais são os próximos passos, se é que existem, né? Certo, então vamos lá, organizar as ideias. O ponto central disso tudo é uma decisão do Supremo, do STF, certo? Exatamente. O STF, ao julgar duas ações diretas de inconstitucionalidade, que são assim, ferramentas para checar se uma lei bate com a Constituição, né? As ADIAs 2110 e 2111. Bom, o Supremo firmou uma posição que, na prática, olha, acabou inviabilizando a revisão da vida toda como muita gente esperava. A interpretação que venceu foi que aquele artigo 3º da Lei 9.876, lá de 1999, ele tem se aplicado de forma bem restrita. Tá, mas e para o pessoal em casa, assim, na prática, o que isso quer dizer para quem estava esperando essa revisão? Olha, significa que aquelas contribuições, sabe, as feitas antes de julho de 1994, que eram a grande aposta para talvez aumentar o benefício, elas não podem ser usadas no cálculo do INSS por essa regra de transição específica que o STF acabou validando, entende? E aí o material que a gente analisou mostra que a consequência é essa. Um monte de processo sobre o tema, pelo Brasil todo, está sendo arquivado ou então julgado improcedente. A chance de conseguir um aumento do benefício por essa via judicial específica da revisão da vida toda ficou mínima agora. Quase nula, viu? Poxa. E para quem talvez não acompanhou toda essa história desde o começo, o que era exatamente a revisão da vida toda? Qual era a promessa, assim? A ideia, basicamente, era permitir que o cálculo da aposentadoria levasse em conta todas as contribuições que a pessoa fez. Todas mesmo. Incluindo aquelas anteriores a julho de 94, que foi quando o Plano Real entrou em vigor. Isso poderia, teoricamente, né, beneficiar bastante gente que teve salários mais altos antes dessa data. Porque a Lei 9.876, de 99, ela criou uma regra de transição que só considerava as contribuições de julho de 94 para frente. Isso podia acabar prejudicando justamente esse pessoal. Entendi, faz sentido. Então a disputa na justiça era sobre isso. Se essa regra de transição, que meio que cortava o período anterior a 94, era válida ou se o segurado podia escolher um cálculo melhor para ele. Correto, era exatamente essa discussão. E a palavra final da STF foi: a regra é constitucional, tem que seguir. E o que é interessante que o material aponta é como essa decisão parece firme lá no Supremo. Mesmo que existisse alguma esperança de, sei lá, reverter isso internamente com algum recurso, a maioria na corte está formada. Tem votos decisivos, como o do ministro Alexandre de Moraes, e a prioridade agora parece ser manter a estabilidade dessa decisão, sabe? Sei. E é aqui que a coisa fica realmente crucial. Se a via judicial está fechada, como você disse, quase nula, o material que a gente viu, ele aponta alguma outra luz no fim do túnel? Alguma alternativa? Aponta sim, mas é uma direção bem diferente, sabe? Fora dos tribunais. É o caminho legislativo. A análise sugere, assim, de forma bem clara, que o esforço agora tem que ser direcionado para lá, para o Congresso Nacional, para tentar aprovar uma nova lei. Como assim? A proposta específica que o material menciona é incluir um parágrafo único naquele mesmo artigo 3º da Lei 9.876. Esse parágrafo diria explicitamente que o segurado tem o direito de optar pela regra de cálculo que for mais favorável para ele, seja a que inclui as contribuições antes de 94, seja a que não inclui. Ah, entendi. Então o foco muda completamente, né? Sai do judiciário e vai para o legislativo. A energia tem que ir para Brasília agora. Exatamente essa é a leitura central do material. A estratégia agora é mobilização social, é pressão política mesmo sobre deputados, senadores e talvez até aproveitar o contexto de ano eleitoral, que às vezes deixa os políticos mais
sensíveis a essas demandas populares, né? Sim, claro. O texto ressalta muito a importância de uma ação coletiva, organizada. E alerta, viu? Contra a desinformação, contra promessas de soluções na justiça que, para essa tese, não teriam mais base na realidade. É fundamental entender, segundo essa análise, que ficar insistindo em recurso judicial agora seria improdutivo, só geraria mais frustração. E é bom lembrar também, né? Acho que o material também falava disso, que a revisão da vida toda nem sempre seria vantajosa para todo mundo, né? Não era garantia de aumento. Essencial lembrar disso, muito bem colocado. Apenas uma parcela dos aposentados teria de fato um aumento. Para outros, dependendo do histórico, incluir contribuições antigas, se fossem baixas, poderia não mudar nada ou até diminuir o valor do benefício. Tinha que calcular caso a caso. Certo. E não dá para esquecer também que a reforma da Previdência de 2019 mudou as regras de novo, né? Para as aposentadorias futuras. A tese da revisão da vida toda ela se aplicava para benefícios que foram concedidos ou para quem já tinha o direito adquirido até 13 de novembro de 2019. E sempre respeitando aquele prazo decadencial de 10 anos, né? Quer dizer, a pessoa tinha até 10 anos depois de se aposentar para pedir qualquer revisão no cálculo inicial. Ok, então tentando amarrar as pontas aqui, com base nesse material que a gente analisou, a revisão da vida toda, como uma tese para brigar na justiça, parece que chegou ao fim mesmo com essa decisão do STF. É isso? Sim, a conclusão da análise é essa. A perspectiva de conseguir esse recálculo específico nos tribunais, nesse momento é muito remota. A esperança, ou melhor, a possibilidade real agora, segundo o material, depende de uma mudança na lei. E isso tem que ser buscado lá no Congresso Nacional. Então, o recado principal para quem nos acompanha é entender esse novo cenário sem criar falsas expectativas, né? E direcionar os esforços para onde o material aponta como sendo viável agora, que é essa articulação política. Precisamente. É entender a decisão do STF, aceitar que essa porta judicial se fechou para essa tese e canalizar a energia para essa pressão legislativa de forma organizada. E, claro, desconfiar de caminhos que já se mostraram, infelizmente, fechados. Bom, esperamos que essa nossa exploração aqui do material tenha ajudado a clarear um pouco esse cenário, que a gente sabe que é bem complexo, né, da revisão da vida toda. Agradecemos muito a companhia de todos nessa análise. Continuem ligados aqui para mais conteúdos, mais discussões aqui na LS Jus. E fica a reflexão, né? Será que essa mobilização política vai ter força suficiente para conseguir mudar uma regra que o judiciário validou? Ou será que a gente assistiu mesmo ao capítulo final dessa longa busca por um cálculo diferente? Fica aí para a gente pensar. Até a próxima!